Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar as principais alterações no BPC após o Decreto número 12534/2025, que mudou o Decreto número 6214/2007 e também impactou regras do CadÚnico, do Decreto número 11.016/2022. A ideia aqui é você entender o novo modelo administrativo do benefício, porque a prova gosta de pegar exatamente em bloqueio, suspensão, exigências cadastrais e biometria. Começando pelo panorama geral, o Decreto 12534/2025 não fez só ajustes pontuais. Ele reorganizou o BPC com um modelo mais estruturado de monitoramento e controle, criando um rito administrativo de verificação contínua. Na prática, o BPC passa a ter uma lógica de acompanhamento mais intensa, com integração de bases de dados, exigências formais mais rígidas e um procedimento escalonado de notificação, bloqueio, suspensão e cessação. Agora vamos por partes. Primeiro ponto: renda familiar per capita e exclusões do cálculo. O decreto reafirma o critério clássico do BPC, que é a renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Isso continua sendo a régua principal do regulamento. O que muda é a organização e ampliação das exclusões no cálculo da renda familiar bruta, deixando mais claro o que não deve entrar na conta. Entre as exclusões que o decreto sistematiza, aparecem valores recebidos como auxílio financeiro temporário ou indenização por danos ligados a rompimento ou colapso de barragens, o BPC já recebido por outro idoso ou pessoa com deficiência do mesmo grupo familiar, e também benefício previdenciário de até um salário mínimo recebido por pessoa idosa com mais de 65 anos ou por pessoa com deficiência. Além disso, o decreto trata do auxílio inclusão e da remuneração do beneficiário que trabalha, prevendo que esses valores podem não ser considerados no cálculo exclusivamente para fins de manutenção de BPC previamente concedido a outro integrante do grupo familiar. Aqui a palavra de prova é exclusões expressas do cálculo, porque é onde o candidato erra. Segundo ponto: inacumulabilidade e exceções. Permanece a regra geral de que o BPC não pode ser acumulado com benefícios da Seguridade Social ou de outros regimes, inclusive seguro-desemprego. Mas o decreto reforça expressamente algumas compatibilidades, que viraram texto claro do regulamento, como benefícios de assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e determinadas transferências de renda com fundamento constitucional, além de valores relacionados à renda básica de cidadania da Lei nº 10.835/2004. Em prova, cuidado com alternativas absolutas do tipo BPC nunca pode coexistir com programas de transferência de renda. O decreto expressamente reconhece compatibilidades em hipóteses específicas. Terceiro ponto: novos requisitos formais para concessão e manutenção, com CPF, CadÚnico e biometria. O decreto deixa mais pesado o bloco de exigências administrativas. Além de CPF e inscrição no CadÚnico, passa a existir exigência de registro biométrico como condição para concessão e manutenção do BPC. A biometria deve ser registrada em bases autorizadas pelo Poder Executivo Federal e a exigência se aplica tanto ao beneficiário quanto, quando for o caso, ao responsável legal. E o decreto reforça a atualização periódica do CadÚnico a cada 24 meses, com impacto direto na manutenção do benefício. Então, para a prova, você precisa memorizar que biometria e CadÚnico atualizado entram como elementos de manutenção, não só de concessão. Quarto ponto: avaliação biopsicossocial da deficiência. O decreto reforça o modelo biopsicossocial, com avaliação integrada pelo Serviço Social e pela Perícia Médica Federal. E trouxe um detalhe técnico que pode virar questão: passa a haver previsão de registro do CID no instrumento de avaliação pericial, respeitado o sigilo das informações médicas. O importante aqui é entender que o decreto reafirma a avaliação em modelo integrado e formaliza mais o registro técnico. Quinto ponto: revisão nos casos de impedimento com duração incerta. Esse trecho é muito relevante para a manutenção do BPC. O decreto alterou a lógica de reavaliação quando a deficiência é de longo prazo, mas não se consegue prever exatamente a duração. Antes havia uma referência mais rígida de prazo bienal em certas leituras do regulamento. Agora a redação enfatiza que esses beneficiários devem ser prioritariamente submetidos a novas avaliações, sem fixar um intervalo rígido dentro desse parágrafo. Em termos de prova, a ideia
Quem entra nessa hipótese fica mais sujeito a reavaliações, porque está em fila de prioridade para perícias e avaliações sociais periódicas. Sexto ponto: desistência tácita do requerimento administrativo. Aqui é pegadinha clássica. O decreto prevê que o requerimento pode ser considerado tacitamente desistido quando o requerente não cumpre exigências em 30 dias relacionadas à inscrição ou regularização do CPF, à inscrição ou atualização do CAD único e à realização do registro biométrico. Se não cumpre, o processo pode ser encerrado administrativamente. Em questão, a banca pode chamar isso de arquivamento ou encerramento do requerimento, mas a lógica é essa: não cumpriu exigência essencial no prazo, o pedido pode ser dado como desistido. Sétimo ponto: governança, transparência e controle. O decreto também mexe na estrutura de gestão. Ele prevê comunicação ao Ministério responsável quando o INSS autorizar novos canais de requerimento do BPC. Institui Comitê Intersetorial de Assessoramento para acompanhar e avaliar a gestão. Determina divulgação individualizada de despesas do BPC no portal da transparência, observada a Lei de Acesso à Informação. E reforça que qualquer cidadão pode comunicar irregularidades à ouvidoria do Ministério responsável. Isso mostra a linha do decreto: ampliar controle e rastreabilidade. Oitavo ponto, que é o mais cobrado: procedimento de monitoramento, com notificação, bloqueio, suspensão e cessação. O decreto cria o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do BPC e organiza um fluxo formal. Primeiro, existe a notificação do beneficiário quando houver indícios de superação do limite de renda, inconsistências cadastrais, necessidade de atualização do CAD único, necessidade de avaliação da deficiência ou necessidade de biometria. Depois vem uma regra nova e muito objetiva: se o INSS não conseguir comprovar a ciência da notificação em 30 dias, o valor do benefício pode ser bloqueado. Para desbloquear, o beneficiário precisa procurar o INSS até o mês seguinte, para registrar a ciência formalmente. Confirmada a ciência, começam a correr prazos importantes. O decreto trabalha com 30 dias para apresentação de defesa administrativa. Trabalha com 30 dias para agendamento de perícia quando for o caso. Para atualização do CAD único, traz 45 dias em municípios de pequeno porte e 90 dias em municípios de médio e grande porte. Para a realização de biometria, fixa 90 dias. Se a defesa for acolhida, o benefício é mantido. Se não houver defesa ou se o beneficiário não cumprir as exigências dentro dos prazos, o benefício pode ser suspenso. O decreto também admite suspensão por falta de biometria, CAD único desatualizado ou inexistente, ou ainda por não agendamento da reavaliação da deficiência. E há mais um ponto prático: se o pagamento via cartão magnético ficar sem movimentação por mais de 60 dias, o benefício pode ser suspenso. Nesses casos, o beneficiário pode pedir reativação em até 120 dias, e o decreto assegura pagamento retroativo. Depois da suspensão, pode ocorrer cessação do benefício em hipóteses como falecimento, declaração judicial de ausência, não acolhimento da defesa administrativa, conclusão pericial pela inexistência ou cessação da deficiência, e inércia do beneficiário após a suspensão. O recurso administrativo vai ao Conselho de Recursos da Previdência Social e um detalhe importante: não tem efeito suspensivo. Se o recurso for provido, o benefício é restabelecido com efeitos financeiros retroativos à data da suspensão, e a decisão final do CRPS encerra a instância administrativa recursal. Por fim, alterações no CAD único. O decreto também mexe no regulamento do Cadastro Único ao prever cronograma específico para atualizar cadastros sem atualização por período igual ou superior a 18 meses. E admite que o gestor federal defina hipóteses excepcionais à visita domiciliar para atualização cadastral de famílias unipessoais, dialogando com as diretrizes da Lei nº 15077/2024. A mensagem aqui é simples: CAD único passa a ser ainda mais determinante para a manutenção do BPC, e a administração ganha instrumentos para exigir atualização e para cruzar dados. Fechando a aula, o Decreto 12534/2025 reorganiza o BPC com mais controle administrativo, mais integração de dados e um procedimento formal de monitoramento que pode gerar bloqueio, suspensão e cessação. Para a prova, foque em biometria como requisito de concessão e manutenção, atualização do CAD único a cada 24 meses,
prazos do monitoramento, bloqueio por falta de comprovação de ciência em 30 dias, suspensão por descumprimento e possibilidade de reativação em 120 dias com retroativos, e recurso ao CRPS sem efeito suspensivo. Se inscrevam-se no canal da Astra Educa e fiquem por dentro de tudo sobre leis, concursos e atualizações.